Aleluia. Pode colocar o slide, o primeiro do slide de manhã, né? Eu vou continuar a mensagem. Eu preguei o primeiro tópico e vou pregar o segundo tópico agora. Então, nós estamos trabalhando o tema Portas Abertas para a Grande Colheita. Fizemos a exposição de Apocalipse 4, de 1 a 11. Primeiro tópico, pode jogar aí, nós falamos hoje pela manhã. Pessoal, da projeção. Entrando pela porta da adoração. Nós vimos que quando João entrou pela porta, ele estava em espírito, ele viu o futuro, ele foi iluminado e purificado pelo fogo do menorá, ele se banhou no mar de vidro e ele entrou na sala do trono e viu a adoração dos 4 seres. Então pode adiantar, que eu não vou passar ponto a ponto não, que eu tenho que ir para o... Pode ir passando, querido, pode ir passando. Já está pronto. E aí nós paramos, aí volta um pouquinho. E aí nós paramos os turnos de adoração dos 24 anciãos. Daqui eu quero continuar. Bíblia aberta em Apocalipse 4. Verso 8, por favor. Se você está com a sua Bíblia, abra, por favor, no verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro e por fora. Eles estão cheios de olhos porque eles têm um fragmento da onisciência divina. Eles se movem na palavra do conhecimento. Olhos aqui fala de conhecimento. E o cântico deles é o cântico da santidade de Deus. Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então eles cantam a santidade e cantam também a onipotência. O El Shaddai, né? O Erie Asherie, o Eterno, aquele que será o que você precisa que ele seja. E depois que eles cantam, então nós encontramos aqui o cenário dos 24 anciãos. Enquanto os 4 seres viventes dão glória e honra, verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século e o século, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas que tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Então, eu queria só pincelar aqui para ir para o segundo tópico, que note bem, os 4 seres viventes estão respondendo à adoração dos 24 anciãos. Quando os 24 anciãos se prostram e lançam as suas coroas, aí os 4 seres viventes, é hora de entrar em ação. E eles começam a cantar Santo, Santo. Mas quem é? A quem os 24 anciãos respondem? Vai comigo, capítulo 5. Veja comigo. Capítulo 5, verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para eles. Todavia, um dos anciãos, um dos presbíteros, a palavra grega é presbíteros, o que é que ele diz? Não chores mais. Então veja só, aqui está o trono de Deus, 24 tronos, os 24 anciãos se prostram e lançam as suas coroas. Quando ele lança as suas coroas, aí os 4 seres viventes cantam a santidade. Mas no texto de Apocalipse 5, a quem os 24 anciãos estão respondendo? Diga: ao choro de João. Diga comigo: ao choro de João. Quem é João, irmão? João é a representação da igreja arrebatada, contemplando o cenário da história da redenção, o livro selado na mão direita de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Você quer ver o céu se mover? Faça assim, diga assim: eu quero, pastor. Você quer ver os 4 seres viventes dizendo Santo, Santo? Você quer ver os 24 anciãos tirando a coroa e se prostrando? Então chore, glorifique e exalte, porque os 4 seres viventes respondem à adoração dos 24 anciãos, e os 24 anciãos respondem à adoração da igreja. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quando você entra na sala do trono, você começa a ter conhecimento dessa realidade. Mas vamos para o segundo tópico agora da mensagem, para encerrarmos, que é: quem entra pela porta tem a visão da grande colheita. Note que o primeiro tópico é quem entra pela porta, pelas portas. Nós entramos pelas portas, e quem entra pela porta encontra o cenário da adoração, mas
Agora, no tópico 2, leia comigo o tópico 2 que está na tela, bem alto, por favor. Mais uma vez. Como eu já li o texto pela manhã, não vou ler mais, a gente vai direto para os pontos, até para a gente ganhar tempo. Capítulo 7, verso 9. Eu vou ler só esse versículo e depois eu vou fazer na exposição, versículo por versículo, e vocês vão acompanhando no texto, para a gente ganhar tempo. Verso 9. Depois destas coisas, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Aqui está a grande colheita. A maior colheita de salvação da história, no período tribulacional. Porque a misericórdia de Deus é muito grande. Eu sei que a gente tem que ganhar antes do arrebatamento, porque eu sou pré-tribulacionista, como o apóstolo Valnício também. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu sei que nós temos que ganhar agora. Mas a misericórdia de Deus, quando a igreja foi arrebatada, não vai se afastar do mundo. Aqui está a maior colheita de almas da história, no período tribulacional. João vê de todas as nações, tribos, línguas e povos, multidões que ninguém podia contar. Mas por que João tem a visão dessa grande colheita, pastor? Porque primeiro ele viu os portais dos céus abertos. Por que a Insegec vai experimentar a maior colheita da história que ela já experimentou? Porque ela já viu os portais dos céus abertos e entrou nos portais pela adoração. Viu, pastor Ivonete? Vai se preparando aí. Barreira será pequena para a grande colheita. Então vamos trabalhar aqui, ponto por ponto, mas eu quero começar dizendo que a primeira coisa que nós encontramos aqui no verso 9 é que João diz: depois dessas coisas, vi. Diga comigo, vi. Diga, vi. Então a colheita começa com visão. Missão começa com visão. Não há missão sem que haja visão. O livro de Apocalipse é o livro das visões. Quer ver? Veja comigo. No capítulo 4, verso 1. João diz, olhei. Diga, olhei. Olhei. Então ele estava vendo. No capítulo 5, verso 1, vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono. Ele está vendo. No capítulo 6, verso 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. No capítulo 7, verso 1, depois dessas coisas, vi. No capítulo 7, verso 9, depois dessas coisas, vi. Você quer ser um missionário? Quem quer ser missionário? Olha para o seu irmão, pergunta para ele, quer ser missionário? Diga, seja visionário. Tudo começa com a visão. E a Insegec tem que ter essa consciência. Nós não fomos chamados para ser igreja de 30, de 40 e de 50 pessoas, porque Deus nunca projetou isso para igreja nenhuma do mundo. Nós fomos chamados para ser igreja de multidões. Então tem que começar com a visão de que Deus nos deu uma unção de crescimento também. Se Deus deu a força aérea, a estratégia de batalha espiritual, de jejum, de redenção e de redenção do Brasil, como está no livro, o jejum, que é a redenção do Brasil, Ele nos deu a visão da infantaria que está no plano estratégico lá, que a apóstolo Valnício escreveu. A Insegec precisa beber, assumir essa posição, que ela é uma igreja que precisa se multiplicar, irmãos. Amém? Então diga, tudo começa com visão. Está aqui, João disse, vi, está aqui, capítulo 7, depois dessas coisas eu vi a visão de multidões. Eu estou vendo a minha cidade salva, completamente salva. O apóstolo Rinaldo, que tem um nível de fé mais elevado do que o meu, não tem problema nenhum, porque ele é meu pai, e o pai tem que ser um pouquinho mais experiente do que o filho, né? Nós chegamos lá para fazer o congresso ano passado, e a minha meta era, vamos botar 300 pessoas no ginásio, cabe 1000 pessoas. Ele disse que 300 pessoas não, vamos botar 600, rapaz, vamos, aí está certo, vamos.
colocamos 900 pessoas, numa cidade de 10 mil pessoas, parou a cidade, até o prefeito ficou dizendo, rapaz, coisa boa fazer movimento da cidade. E até hoje, vamos estar repercutindo no Congresso, que a gente vai fazer a conferência de volta para Jerusalém, em Barreiras, agora no final de julho. Por quê? Tem que ter visão, meu irmão. Ei, nós não somos dos 10 com visão de gafanhoto, nós somos Josué e Caleb com visão de um Deus grande. Nós cresceremos, queira o inferno ou não. Amém. Você me perdoe que eu grito muito assim, é a veia assembleiana que eu não perdi ainda. Tudo começa com visão de crescimento. João disse, eu vi uma grande multidão. Começa a sonhar com multidões. Pastor Andréia, pastor Jonatas, esse lugar aqui é muito pequeno. Eu estava perguntando, Brasília tem quantos mil habitantes? Mais de 200 mil, 10 mil habitantes aqui é o mínimo, 10 mil membros aqui é o mínimo que vocês podem ter. Então vamos começar a sonhar, a visualizar. Eu já estou visualizando uma congregação de 3 milhões, então tem que ser 200 mil, André, pastor André, aqui. 3 milhões, aí você já tem que ter 200 mil, 3 milhões. Amém. Aí, mas vamos espalhar aí congregações e células e encher Brasília, porque a visão é de multidões. Amém? Jonas Edwards entendeu isso e a história dele mudou. Ele foi pregar na igreja do avô dele, e quando pregou, o avô dele foi a maior influência espiritual da vida dele. Ele pregou uma mensagem: pecadores nas mãos do Deus irado, e não se converteu uma alma, e ele ficou decepcionado. Aí ele se trancou e passou 3 dias, não dormiu, não comeu e praticamente não bebeu, com a única oração: Senhor, fixa a eternidade diante dos meus olhos. Deus colocou a eternidade diante dos olhos daquele homem, a eternidade dos homens no inferno. E ele chegou para pregar em outra conferência, e pegou o sermão lido. Ele era magro, fisionomia delicada e quase míope, e ele com o sermão lendo, ele dizia: vocês estão aí, são como um inseto, somente a misericórdia de Deus pode segurar, o inferno está aberto diante de vocês. Quando ele começou a dizer essas palavras, antes dele continuar, um furacão entrou na igreja. As pessoas começaram a cair, alguns se agarravam nas colunas do templo e diziam: Senhor Edwards, pare de pregar, nós estamos indo para o inferno. Depois daquele dia, o ministério de Jonas Edwards mudou. Ele se tornou o maior avivalista da Nova Inglaterra, e foi a influência de Jonas Edwards que gerou os Estados Unidos e o avivamento dos Estados Unidos, por causa de uma visão. Deus abrirá os nossos olhos e veremos o Brasil redimido pelo sangue de Jesus, porque a visão da grande colheita. Diga comigo, visão de multidões. O versículo 9 diz multidões, porque Deus é o Deus de multidões. Deus não é o Deus de igrejinhas pequenininhas com 5. A igreja que você, como diz alguém, sepulta o avô, depois batiza o filho, apresenta o neto, e aquele ciclo vicioso. Não, meu irmão. A Insegec faz parte da noiva de Cristo, e a noiva de Cristo não pode ter esterilidade. Deus vai quebrar a esterilidade dos nossos úteros espirituais, nós vamos nos multiplicar. Amém? Quer ver? Deixa eu mostrar a você como Deus quer que a igreja cresça. Nós somos chamados para voltar para onde? Para onde? Para onde? Diga: a igreja de Jerusalém é a igreja da multiplicação. A igreja de Atos 1:15, começa com 120 só. Quando você chega em Atos 2, 42 e 43, não é mais 120, agora é 3 mil. Quando você chega em Atos 4:4, não é mais 3 mil, é 5 mil. Quando você chega em Atos 5:14, diz a Bíblia: multidões de homens e mulheres, e a multidão crescia cada vez mais. Quando você chega em Atos 6:2, a Bíblia diz: crescendo o número de discípulos. Em Atos 6:7, em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Atos 9:31,
igrejas eram edificadas, tinham paz, andavam na consolação e se multiplicavam. Atos 14:1, cresce o número de gregos e a multidão de gregos e judeus se convertem. Atos 16:5, igrejas são edificadas na fé e crescem e se multiplicam. Atos 17:12, crescia o número, a classe nobre se convertia. Atos 21:20, milhares de judeus criam. Essa é a história da Insegec. Se nós estamos voltando para Jerusalém, nós teremos que crescer. Não podemos nos conformar em não avançar, em não nos multiplicar. Quem recebe, dê um aplauso, dê um grito de glória a Jesus. Agora, ponto de número 1. A colheita é precedida pela ação capacitadora do Espírito nos ceifeiros. Veja comigo os versos 3 e 4 do capítulo 7. Dizendo: não danifiqueis o vinho, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte os servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aqui é o período da tribulação. A igreja foi arrebatada e Deus vai levantar 144 mil, que não são 144 mil da estima de Jeová de maneira nenhuma, são 144 mil judeus que serão os evangelistas da grande tribulação. Agora, eles não vão começar o evangelismo, porque você vai ver que no capítulo 14 o resultado do evangelismo dele, isso está conectado com Isaías 66:19, eles aparecem lá. O resultado do evangelismo dele é uma multidão que ninguém pode contar, mas eles não vão antes de serem selados nas suas testas com o selo do nosso Deus. E que selo é esse, pastor? Esse selo não é o domingo, como diz o adventista no 7º dia. Esse selo é o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso significa dizer que não haverá colheita se não houver ação sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou para a salvação, mas quer nos revestir para a missão. Pastor Deus está saindo ali, mas então o apóstolo vai me ajudar. Pega esse blazer aí, por favor. Pastor, apóstolo, me ajude aqui a pregar, por favor, meu querido apóstolo. Diga comigo, a colheita é precedida pela ação capacitadora do Espírito Santo. Fica aqui, meu apóstolo, por favor. Presta atenção, antes que os evangelistas saírem, eles foram selados. Nós não podemos ir antes que o Espírito Santo venha sobre nós e nos encha. Quando foi que Jesus começou o ministério dele? Quando ele passou 40 dias de jejum. E quando ele passou 40 dias de jejum, a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito, estava no poder do Espírito, estava cheio do Espírito. Então ele entra na sinagoga, abre o livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. E aí que começa o ministério. Agora, estão ali os discípulos em Jerusalém, e Jesus disse: bom, eu vou partir, vocês estão comigo, agora vocês vão para o mundo. E vocês precisam de uma coisa: fiquem em Jerusalém, Lucas 24:49. Até que do alto, aponta assim, diga do alto. Diga: poder vem do alto. Balança o seu irmão, diga: busque as coisas que são do alto. Até que do alto seja revestido de poder. E esse revestimento de poder, Jesus chama de promessa do Pai. E essa promessa do Pai aparece em Atos capítulo 1 como batismo no Espírito Santo. Então diga comigo: batismo no Espírito Santo, promessa do Pai, revestimento de poder. Tudo é uma coisa só. Os discípulos não iriam sem antes serem cheios de Espírito e revestidos do Espírito. Por quê? Porque aqui eu tenho o meu apóstolo. Esse aqui eu sou discípulo dele. Aqui eu tenho meu apóstolo. E ele está vestido. Evidentemente, seria ridículo ele não estar vestido. Ninguém vem para o culto, né, sem camisa, né, não tem condições. Para entrar aqui no templo, ele precisa só dessa camisa, não precisa mais nada não. Camisa. Para qualquer festa que ele quiser entrar, ele precisa dessa camisa. Quem é salvo aqui? Então você não precisa de mais nada. Para entrar no céu, você já está vestido. Isaías 61:10. O profeta chama a salvação de vestido de salvação.
regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me vestiu de veste de salvação. Para ir para o céu, ali é o céu, vamos entrar no céu. Está vestido. Chega lá, você pode ser batista, presbiteriano, calvinista, arminiano, pode ser o que for. Chega lá, Jesus me pergunta: você é baseado no Espírito Santo? Fala em língua? Não vai. Pode entrar, está vestido de salvação. Agora, ser vestido de salvação é uma coisa, ser revestido de poder é outra coisa. Para entrar lá, salvação. Para ir para o território do inimigo, sabe o que foi que Jesus disse? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Peguei o som daí de Luiz. Olha aqui, quantos são salvos aqui? Levante assim. Agora, quem não é batizado no Espírito, vamos orar, apóstolo, se o Espírito lhe dirigir, para Jesus batizar ainda nesta tarde. Porque quem não é batizado está vestido, mas precisa agora é de ser revestido. Sabe por quê? Isso aqui é para você entrar no território inimigo. Isso aqui é para você experimentar a grande colheita. Isso aqui é para você ir lá no local onde os inimigos estão, e você vai entrar no terreno minado. Então você precisa estar munido de um colete à prova de bala, porque você vai entrando e ele vai lançando as setas e não vai batendo em você, porque você está revestido de poder. Aplauda a Jesus. Muito obrigado, meu apóstolo. Em verdade, lhe digo que não perderá o galardão de ter ajudado o seu filho na fé a pregar. Pronto, Luiz Eduardo ajudou o filho a pregar. Fogo baiano. Agora, queridos, prega atenção. Primeiro, ponto 1, a colheita é precedida pela ação capacitadora do Espírito nos ceifeiros. Ponto 2. Ponto 2. A colheita é precedida pela pregação da mensagem soteriológica. Onde é que está isso, pastor? Capítulo 7 de Apocalipse. Versículos 9 e 10. Vamos ver aqui. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palma na mão. Como é que eles clamavam? Leiam aí na sua Bíblia, versículo 10, por favor. Como é que eles clamavam? Vamos olhar? Vamos todo mundo então. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence o quê? Pertence o quê? Diga a salvação. Se alguém puder jogar aí, se puder fazer alternado, jogar o texto para o pessoal acompanhar, né? Porque eu estou vendo que o pessoal não está. Então, se puder jogar o texto, a gente acompanha junto, fica melhor, né? Aí fiquem à vontade. Se não puder, a gente continua aqui. Então vamos lá. O verso 10 diz que eles clamavam dizendo: salvação pertence ao nosso Deus. Por que eles estavam clamando salvação pertence ao nosso Deus? Porque eles tinham sido salvos. Então qual foi a mensagem que eles ouviram? Foi a mensagem da salvação. A igreja precisa voltar a pregar a antiga mensagem da salvação. Porque se prega sobre bênção financeira, se prega sobre milagre, se prega sobre tudo. Onde é que está a soteriologia? Onde é que está a mensagem da salvação? Se temos perdidos, vamos pregar novamente a salvação. Vamos falar de novo. As 4 leis espirituais são a ponte da eternidade novamente. Mensagem de salvação. Aí clamavam em grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono e o Cordeiro pertence à salvação. Então a salvação está na mão dele, pertence a ele, mas ele compartilhou a salvação com todos nós, por isso nós estamos salvos. Agora, pastor, qual é a prova que esse povo está salvo? A prova que esse povo está salvo, meu apóstolo, é porque eles estão celebrando a festa de tabernáculo juntamente com as boas do Cordeiro. Pastor, não diga isso. Está no texto, eu vi no texto. Vamos ver? Vamos lá. Antes de tudo, esse povo está de pé. Verso 9 diz que eles estavam de pé. Então eles estavam salvos. Eles não estavam caídos. Quem está de pé está salvo. Eles foram ressuscitados espiritualmente. Agora, vamos ver a linguagem aqui de tabernáculos. Onde é que está? Veja no versículo 15. No verso 15 não, deixa eu ver aqui. No verso 9.
Depois dessas coisas, vi, eis que a multidão que ninguém podia contar, enumerar, todas as nações, tribo, povos e língua, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido de branco, diga vestido de branco, tinham sido lavados, tinham sido santificados, tinham sido regenerados, vestido de branco, com palmas nas mãos. O que é que eles tinham? Diga palmas. Deixa eu pegar um pouquinho desse. Não tem palma aqui, eu vou usar esse trigo aqui. Pode ter, tem palmas aí? Aonde? Isso aqui é palmas? Não sei. Pode tirar isso aqui? Eu acho que não, não pode. Não. Mas isso aqui eu acho que não tem. Se tirar isso aqui, vai desmantelar, vai mexer aqui, deixa eu pegar. Só um pouquinho. Depois a pastora André coloca aqui no local. Eles estavam fazendo isso aqui, ó. Palmas. Palmas aqui é ramos de palmeiras. Ei, onde é que tu encontrasse ramos de palmeiras em celebração da Bíblia? Em Levítico 23 e 40, na festa dos tabernáculos, diz: cada um se representará com ramos de palmeiras. Eles estão celebrando a salvação com ramos de palmeiras. Agora, linguagem de tabernáculo aqui, veja, o versículo 16. Versículo 15: razão porque se acham dentro do trono e servem a Deus de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu, diga comigo, tabernáculo. Veja, eles têm ramos de palmeira, e o texto diz que eles estão no tabernáculo. Agora, linguagem de tabernáculo aqui. Veja, no versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor. Verso 17: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes das águas. Diga, fonte das águas. Qual é a festa que você celebra a fonte das águas? A alegria da retirada das águas. Festa dos tabernáculos. É na festa dos tabernáculos que você canta o cântico de Isaías 12. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Linguagem de tabernáculo aqui. Versículo 17: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Como é o nome da festa de tabernáculo? Estação da nossa alegria. Eles estarão lá celebrando no céu antes do milênio, mas está usando linguagem de tabernáculos ali, palma nas mãos, cantando sobre a estação da nossa alegria e sendo saciados com a fonte das águas, a fonte da nossa salvação. Diga amém. Isso é salvação. Então isso aqui é uma festa, irmãos. Antes das bodas dos cordeiros, eles já vão estar ensaiando ali o que vai acontecer em plenitude no milênio. É um ensaio, porque Jesus vai vir e comemorar Sucote no milênio. Então, para que celebrar a festa de tabernáculos? Para que celebrar a festa de Pentecostes? Para que celebrar a festa de Páscoa? Para que celebrar as festas bíblicas, pastor? Para anunciar que a salvação pertence ao nosso Deus. Amém? Ponto número 3. A colheita acontece no tempo de juízo sem precedentes. Veja comigo, versículo 14. Respondei-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João está lá, diante do trono, e ele começa a ver as multidões. Aí, gente do Brasil, gente do Japão, gente da China, multidões que ninguém podia contar, de vestes brancas. Eles tinham sido lavados, regenerados e justificados pelo sangue de Jesus. E eles estão diante do trono, e um dos anciãos toca no ombro de João: João, quem são esses e de onde vieram? E ele diz: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então eles estão vindo de um período terrível de crise e de juízo sem precedentes. E é nesse tempo de juízo sem precedentes que a grande colheita acontece. Então deixa eu dizer, nós estamos aqui já ensaiando a grande colheita por antecipação que haverá na grande tribulação, porque nunca vivemos um tempo de juízo como estamos vivendo. Pandemia, catástrofe natural no Rio Grande do Sul, tsunamis, maremotos. É tempo de juízo, é tempo em que os corações estão receptivos para receber a mensagem da salvação. Não podemos nos acomodar, temos que nos levantar e proclamar: salvação pertence ao nosso Deus. Aplauda a Jesus.
Quarto ponto, a colheita aponta para a eficácia do sangue do Cordeiro. No versículo 14, eles diziam, o ancião disse a João: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Deixa eu te dizer, o sangue de Jesus continua sendo eficaz. Não podemos esquecer da mensagem do sangue. Os 7 derramamentos de sangue continuam eficazes. Não importa o nível de pecado que as pessoas estejam ali, porque a gente fica vendo pessoa, mas o coração muito duro, deformado pelo pecado, destruído pelo pecado. Irmãos, é porque ele não experimentou o poder do sangue de Jesus, mas você tem o poder do sangue de Jesus nos seus lábios. Então confesse o sangue, declare que o sangue pode fazer, porque o sangue de Jesus pode purificar, pode justificar, pode transformar, pode proteger. Vamos pregar os 7 derramamentos de sangue. A apóstola fez os 21 dias para a redenção do Brasil, falando da ceia, da aplicação do sangue. O pastor César prega os 7 derramamentos de sangue, sangue derramado do suor, sangue derramado da cabeça, das mãos. E nós precisamos ensinar as pessoas esses 7 derramamentos de sangue, porque a colheita acontece, aponta para a eficácia do sangue. E eu termino agora, último ponto, ponto 5. Vamos ler todos juntos, por favor. O resultado da colheita, deixa eu ouvir só vocês lerem, leiam por favor, todos vocês. Aleluia. O resultado da colheita será glória para Deus, uma explosão de adoração de adoradores na sala do trono. Vamos ver o verso 10, o que diz: clamavam em grande voz. Diga, em grande voz. Diga, não é em pequena voz. Diga, você precisa ser uma igreja barulhenta também. Quando o seu apóstolo disser glória a Deus, diga glória a Deus. Quando ele disser aplaude, aplaude. A igreja não pode ser uma igreja silenciosa, porque explosão de adoração é clamar com grande voz. Às vezes a gente fica pequeno, clamando com pequena voz. Pastor, Deus me assusta, mas também não é nervoso, dizia Kennedy Hagin. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação pertence ao nosso Deus. E todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, força, honra, poder, sejam ao nosso Deus. Veja comigo aqui. Quando o próprio céu viu aquela multidão entrando, o próprio céu não suportou. Os anciãos de novo se ajoelharam, tiraram as suas coroas e lançaram diante de Deus, porque a Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele o louvor. Daqui a pouquinho nós estaremos terminando esse congresso, estaremos pegando as nossas coroas, depositando nos pés do Deus eterno. E a Bíblia diz que eles se prostravam para, diga, adorar. Adorar aqui no grego é proskeneu, aquilo que a nossa apóstola já nos ensinou. Cair de cara no chão e beijar os pés do nosso eterno. Achei tão bonito aqui o nosso apóstolo aqui beijando os pés de Jesus. E eu tenho certeza, apóstolo, que Jesus se moveu aqui, curou pessoas aqui naquele momento, diante da ceia. Eu não sei como é que as pessoas, às vezes a pessoa vem lá na igreja, a gente faz o apelo, a pessoa aceita Jesus, ninguém se mobiliza para nem pegar na mão da pessoa e levar lá. A pessoa aceitou e ninguém reage. Meu irmão, quando aceitar uma pessoa, nós vamos pular, saltar. Se der vontade de sapatear, nós vamos sapatear, mas vamos fazer uma grande festa, porque a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O texto diz que eles adoraram, proscreneu, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, e honra e poder e força sejam ao nosso Deus. E no versículo 15: razão porque se acham diante do trono
e servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que é que o Senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que a palavra-chave aqui é servem. Então, quando você ganhar, quando você consolidar, quando você treinar e quando você enviar, lembre-se de uma coisa: você não passa de um servo. Ser servo é uma das demonstrações de que você é um adorador. Ser adorador é servir. Servir incondicionalmente ao nosso Mestre Jesus. Ninguém aqui é senhor de nada. Todos nós aqui somos servos uns dos outros. O resultado da grande colheita será uma explosão de adoração e de adoradores na sala do trono. Adoradores que se prostrarão, declararão a sua adoração com amém, com louvor, com glória, com sabedoria, com ações de graça, com honra, com poder, e adoradores que estão servindo. Nós estamos aqui, não como senhores de nada, nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, porque a grande colheita está chegando porque os portais dos céus estão abertos sobre a Ensejeque. Deus abençoe. Um aplauso e um grito de vitória ao Deus Todo-Poderoso.